Então, eu sou Hilden, do EcoChat, e sustentabilidade é uma palavra que a gente ouve sempre e sempre relaciona ela à parte ambiental. E essa é uma das dimensões dela, mas também existem outras duas, que são a econômica e a social. E essas três dimensões, elas são indissociáveis, inseparáveis. Quando você mexe em uma, acaba esbarrando também na outra. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre essa relação entre as dimensões, mas destacando a parte ambiental. Como ela se relaciona com a econômica e a social. Começando então pela dimensão ambiental. Como eu disse no primeiro vídeo do canal, o meio ambiente é aquilo que permite, abriga e rege a vida. É ele que fornece as condições de vida e o bem-estar. E para fornecer isso, ele tem um funcionamento. Existe uma série de processos e interações acontecendo constantemente. E esses processos e interações se mantêm por conta de um equilíbrio entre duas forças principais, que seriam os impactos causados pelas atividades humanas e a capacidade do ambiente de se comportar de forma elástica. Vou explicar. Imagina que existe um rio e nesse rio tem a sua biodiversidade, seus peixes, vou resumir nos peixes. E essa população de peixes vem numa condição estável, só que em determinado momento cai uma lama tóxica no rio. Pode acontecer. E essa população entra em declínio. Só que com o tempo, digamos anos, essa população consegue retornar às condições anteriores. E isso é um ambiente se comportando de forma elástica. Mas, como a gente sabe, o elástico também pode se romper. Nesse caso, dependendo da intensidade do impacto, a população ia entrar em declínio e ia chegar num ponto de ruptura e não iria conseguir retornar às condições anteriores. E esse é o pior cenário. Esses peixes são apenas um aspecto que a gente está observando. Como eu disse, são uma série de processos e interações acontecendo. Essa poluição do rio vai causar problemas no turismo, na pesca, na irrigação, no abastecimento das cidades e problemas também de ecossistema. Vamos imaginar que um desses peixes se alimentava de larvas de mosquito. Então, se a população diminuiu, aumentou a quantidade de larvas, mais mosquitos e mais transmissão de doenças. E é isso que acontece quando ocorre um impacto, seja ele na poluição da água, poluição do ar, poluição do solo. Ele vai mudar uma condição e essa condição vai mudar outra e outra e outra e outra e assim por diante e eventualmente vai chegar até você e eu. Bem, agora a dimensão econômica. O crescimento econômico trouxe uma série de benefícios. O aumento da expectativa de vida, a redução da fome, maior acesso à saúde e educação de qualidade. Tanto que hoje a gente vive melhor do que muito rei e imperador viveu no passado. O problema foi que esse crescimento se baseou numa exploração irracional dos recursos. E isso causou os problemas ambientais, o desequilíbrio ecológico que a gente vê hoje. O crescimento foi ocorrendo e ao longo do caminho que a gente foi descobrindo os danos ambientais. E esses danos ambientais revertem em prejuízos econômicos. O Fórum Econômico Mundial faz um relatório global de riscos todo ano. Nesse último ano, você pode ver pelas bolinhas verdes, os problemas ambientais têm destaque. E o que mais se destaca são os eventos climáticos extremos, que eu já falei também no primeiro vídeo desse canal. Esses eventos têm acontecido mais vezes e com mais força, e o prejuízo causado por eles também tem seguido esse mesmo ritmo. Para você ter noção, esse ano houveram algumas chuvas no Rio e em São Paulo que causaram uma série de prejuízos. Uma dessas chuvas, no Rio de Janeiro, causou um prejuízo de cerca de 76 milhões de reais só ao comércio. Não é à toa então que o Fórum se preocupa com isso. E não são só tempestades não, existem também furacões, secas e ondas de calor que causam uma série de prejuízos. Mas é importante destacar que o crescimento econômico em si não é o problema. Tanto que o 8º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU engloba o crescimento econômico. Só que, adivinha? Sustentável. E esse crescimento econômico também estimula a pesquisa e o desenvolvimento de soluções que vão reverter esses problemas ambientais, como energia eólica, energia solar, veículos elétricos. Essas soluções elas iniciam caras, mas com o tempo elas vão ganhando eficiência, ganhando escala, vão ficando cada vez mais economicamente viáveis e acessíveis. E é importante para qualquer solução se tornar economicamente viável e acessível, porque assim ela consegue atingir uma amplitude maior de pessoas e resolver esse problema mais rápido. E para finalizar essa dimensão, é importante destacar que os consumidores estão ficando cada vez mais conscientes. Eles se importam com o impacto ambiental e social gerado pelas empresas das quais elas compram. Então, se uma empresa se preocupar mais com a dimensão ambiental e social, ela vai ter um desempenho também melhor na dimensão econômica. Agora, a dimensão social. Nós somos mais de 7 bilhões de pessoas no planeta e contando.
E cada pessoa, inevitavelmente, vai ter sua parcela de consumo. Mas nem todo consumo é igual. Se todo mundo consumisse como um americano médio, a gente precisaria de 5 planetas. Se todo mundo consumisse como um brasileiro médio, a gente precisaria de 1,8 planetas. A média mundial é 1,7. E se todo mundo consumisse como um indiano médio, estava tranquilo, até cabia mais gente. Seria 0,7. A ironia é que as pessoas mais pobres, que são as que menos consomem e as que menos poluem, são as que mais sofrem as consequências dos problemas ambientais. Não porque o ambiente não gosta de pobre, ele atinge todas as pessoas igualmente, mas porque as pessoas têm menos instrução e têm menos infraestrutura. Então elas vivem em locais com menos saneamento, quando uma tempestade atinge elas sofrem mais prejuízos, elas perdem uma parcela maior do que elas têm. E isso ainda ajuda a perpetuar a pobreza dessas pessoas, e isso é triste. Mas soluções sociais são importantes forma de resolver esses problemas ambientais também. Por exemplo, melhorando o saneamento, as pessoas têm menos problemas de saúde, mais qualidade de vida, maior desempenho nos estudos, no trabalho, então ajuda elas a saírem dessa condição de pobreza. E o benefício também é ambiental, porque a água é um recurso muito precioso para a gente estar sujando de xixi e cocô, como diz o ótimo Nerdologia. Outro exemplo está no livro Drawdown, que mostra que resolvendo questões de igualdade de gênero, principalmente em países mais pobres e onde as mulheres têm menos acesso à educação e têm menos direitos, tem um efeito colateral no aquecimento global do mesmo patamar de soluções como energia eólica e energia solar. Eu vou deixar um link aqui na descrição que fala mais sobre esse assunto, que se aprofunda nele, recomendo que vejam. E claro, a educação ambiental também é uma importante ferramenta e é parte do propósito desse canal. Colocar a informação na mão das pessoas para que elas possam entender e fazer algo com isso. É importante saber a diferença para poder fazer a diferença. E por esse vídeo é isso. Eu vou trazer agora algumas recomendações. Primeiro, eu falei sobre a questão de empresas se preocuparem com a parte ambiental e social para terem um melhor desempenho econômico. Eu vou deixar um material aqui embaixo na descrição falando sobre isso. Também, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. São 17 objetivos e cada objetivo tem suas metas para serem alcançadas até 2030. Cada vez mais empresas, organizações e governos têm adotados. Então, vale a leitura, vou deixar aqui na descrição também. E 3 livros que eu utilizei como referência para fazer esse vídeo. Eu vou deixar os links aqui na descrição também. Primeiro, Engenharia Ambiental, Conceitos, Tecnologia e Gestão. Esse livro é mais para quem é da área de engenharia ambiental, é um bom livro. O segundo livro seria Homo Deus, que é um best-seller do mesmo autor de Sapiens, que é outro best-seller, então o livro é recomendadíssimo, bem para o público geral. Ele fala um pouco sobre o futuro da humanidade, baseado na direção que a gente está indo hoje. E o terceiro livro seria Drawdown, que é um livro que traz soluções para reverter o aquecimento global. Eu terminei de ler esse livro recentemente, é um livro incrível. Ele traz estimativas conservadoras e ele traz também a quantidade de carbono que cada medida é tirada da atmosfera, a quantidade de investimento necessário e o retorno de investimento de cada medida. Enfim, é um ótimo livro, ele está em inglês, então se você não sabe inglês, compre o livro e depois aprende inglês. Os links para esses livros eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e se você comprar por esses links vai estar ajudando o canal também. Por esse vídeo é isso. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. Tem alguma crítica, dúvida, sugestão, deixe aqui nos comentários. Enriqueça esse vídeo com seus comentários. Siga a gente nas redes sociais e a gente se vê na próxima. Tchau!